lendo, relendo, porque quantas vezes você já ouviu falar da Torre de Babel? Quantas vezes você já ouviu mensagens sobre a Torre de Babel? E aí, permitindo com que o Senhor falasse novamente no coração sobre essa Torre de Babel. E eu lembrei de uma novela que teve na Record, eu acho que é na Record que tem novela evangélica, né? Passou aí, ano passado, sei lá, porque eu não vejo novela, falando, eu assisti justamente um pedaço da Torre de Babel. E eu falei, Senhor, fala comigo sobre esse pedaço aqui. Eu comecei a ouvir vários estudiosos falando sobre Babel, falando sobre a torre, falando sobre a divisão de línguas, falando sobre esse texto. E nós vamos meditar nesse texto hoje. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 11. Você pode ler no telão, porque vão colocar no telão. Você tem aí no aplicativo, sua Bíblia impressa. Importante é você ler. Nós vamos ler do 1 ao 9, tá? Gênesis 11, a Torre de Babel. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-lo bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são só um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir os que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor o dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Somente até aí. Quando nós lemos esse texto ele é muito claro. Você vai começar a entender por que no mundo inteiro há tanta divisão, há tantas línguas, né? Diferente. Você tem o português, o inglês, o francês, o alemão. E claro que quando Deus dividiu, não foram essas línguas, mas foram as línguas matrizes, para que pudessem nascer outras línguas em cima dela. Eu, por exemplo, eu sou péssimo em qualquer tipo de língua, inclusive português. Mas vamos falar inglês. Irmãos, o meu cunhado falou, dá um pouquinho mais de retorno aqui, ó, diminuiu aqui o meu retorno. O meu cunhado falou assim: quem não aprende inglês, Alexandre, é burrice. E aí eu cheguei à conclusão de que eu sou, então. Porque, irmão, de onde tu vai, de onde tu vem, de onde tu mora. The books on the table. E olha lá, não passa disso. Mas nós vemos que tem gente que tem assim, facilidade. Eu lembro que o Isaac pequenininho, uma vez jogando. Aí eu falei: Débora, o que esse moleque está falando? Aí a Débora falou assim: é inglês. Eu falei: onde é que ele aprendeu esse inglês? Abri a porta e falei: Isaac, está conversando com quem, cara? É com um amigo de jogo lá dos Estados Unidos. Eu falei: nossa, quem te ensinou isso? Pai, no jogo aí, né? The Tiro, The Mato, né? E aí tudo aconteceu daí. Irmãos, nós fomos para a Argentina. Cara, os caras falando, eu não entendia nada que falavam. Nada. E é parecido, se eles falaram devagar, você... Nada. E eu comecei a ficar apavorado, assim, estressado. Falei: o que esse cara está falando? Calma, pai. É só você prestar atenção. E eu sou totalmente bloqueado para isso. Pois bem, quando nós vemos esses textos, esse texto ele é subdividido praticamente em 4 partes. E que nós precisamos entender
que esse texto do capítulo 11, na verdade era para ser capítulo 9, capítulo 11, capítulo 10 e o diante, 12 e 13. Moisés está sentado antes de atravessar o rio para poder invadir a terra prometida, e ali planejando, e não mais Moisés, mas quem entra depois, você sabe, Josué, mas ele está ali conversando com o povo, falando da nação que estava atrás da muralha, da nação que estava ali atrás. E Moisés vem contando essa história para eles, trazendo a história daquela nação e dizendo de quanto eles eram perigosos, inimigos do povo de Deus. E Moisés começa a relatar, você sabe que Gênesis é escrito por Moisés, e Moisés começa a relatar. Você pega aqui atrás, você vê a história de Noé. Então, essa geração de povo é uma geração que vem de Noé e dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os 3 filhos de Noé, o que dá a entender o texto, que eles não se dispersam, mas eles ficam juntos pela facilidade da linguagem, provavelmente, pela amizade, pela familiaridade. Eles ficam juntos, mas se você pegar a história e o desejo de Deus, era que esse povo pudesse se dispersar. Então, vocês saíram do Éden, agora vocês vão, multipliquem, povoem a terra, povoem tudo, e anunciem e vão embora. Não, eles ficaram juntos, veio o dilúvio, acabou com tudo, eles ficaram juntos e não dispersaram. E a história diz que eles estavam juntos e começaram a se reunir, e aquilo ali virou uma cidade. E eles estavam numa planície, a palavra fala, muito boa, onde tinha gramas, boa planície para poder se plantar, provavelmente entre os rios Eufrates e o outro, como é que é o nome do outro, por favor, me ajude? Tigre e Eufrates. Eles estavam ali entre os rios, então era terra fértil, era terra boa para poder estar. E estavam juntos, bem, tudo jóia, estamos reunidos. Mas esse não era o plano de Deus. Deus queria que eles se dispersassem. E por estarem juntos numa planície em que não tinha pedras, eles aprenderam com a inteligência a fazer tijolos. Você leu, nós lemos, que eles aprenderam a fazer tijolos e entenderam que se pegasse os tijolos e queimasse, aqueles tijolos ficavam tão duros quanto uma pedra. E aquela região era uma região rica em piche, que você vê aí no asfalto, rica em piche. E eles trataram o piche como argamassa e começaram a assentar um tijolo em cima do outro e começaram a fazer uma cidade. A ideia era tão louca que ele falou assim, vamos fazer o seguinte, nós já fizemos uma cidade, agora precisamos fazer uma torre. E o texto nos dá a ideia de uma torre que alcance os céus. Claro que a ideia não é alcançar os céus e se assentar à mesa com Deus. Não era isso, mas uma torre que fosse tão alta, a tal ponto, em que aonde as pessoas estivessem, pudessem olhar e falar assim, opa, lá está a minha cidade. Não se perdessem, tivesse um referencial, a torre, um referencial de voltar para casa. Então eles começam a construir a torre, só que o lugar daquela torre virou no coração deles, e Nimrod era um homem que estava ali no comando da construção daquela torre. A Bíblia fala que Nimrod era um homem extremamente poderoso, bom na caça, um homem caçador, e ele começa a constituir Babel. Depois que a cidade eles dispersaram, ele constrói Nínive. Se você pegar o texto fala que Nimrod fundou Nínive. Eu falei para a Débora, esse cara tem um dedo ruim para construir cidade. Porque se você pegar a história de Nínive, quando você lê o livro de Jonas, Deus manda para lá para destruir Nínive também. Eu falei, poxa, onde Nimrod passa, o negócio fica ruim. Tudo bem, vamos parar aqui em Babel. E aí ele começa a construir essa torre. Deus fala o seguinte, está acontecendo lá embaixo. Vamos descer para ver o que está acontecendo. Vamos descer para ver o que eles estão construindo. E é interessante que o texto diz que Deus desce para poder ver aquela torre. E Deus fala, olha, nós precisamos fazer algumas coisas. Eu acho que essa aqui é a segunda ou terceira, a ideia que fala sobre a Trindade. A Bíblia inteira não tem a palavra Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando você lê o texto fala, vejamos, desçamos para ver o que está acontecendo.
Era um Deus em que tinha outras pessoas juntos para poder descer. Então é a ideia da trindade. Façamos o homem. Quando você pega em Gênesis, Deus querendo fazer um homem, Ele fala, façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. São conotações de trindade dentro da Bíblia. Deus desce, vê a torre e fala, mostradinho, eu vou misturar a linguagem de vocês. Eu vou bagunçar esse negócio. Eu vou dispersar vocês. E eles põem no texto uma conotação seguinte: vamos ficar juntos, porque nós precisamos crescer juntos no mesmo lugar. E Deus fala, não foi isso que eu mandei. Vamos dispersar. Deus mistura as línguas, e quando de repente um cara fala, pode trazer o tijolo. O cara fala, tijolo? Já não se entendia mais nada. A confusão foi tão grande que eles decidiram, cada um, ir para um lado e viver uma nova vida. Cada um decidiu caminhar para um lado e viver a sua vida. Pois bem, esse texto é dividido em 4 partes, e a primeira parte fala sobre o versículo 1 e 2, que fala assim, que no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo o homem do Oriente, encontrou-se uma planície de Sinear, onde ali estava. Relata a migração dos filhos de Noé, quando eles saem e vão para um lugar. A migração, quando há pouco tempo atrás nós estávamos sentados aqui na igreja, conversando com os jovens e falando sobre, não sei se foi aqui na igreja, mas estávamos conversando sobre os filhos de Noé. Eles não se separam, eles vão para o Oriente e vão se fixar no lugar. A migração deles, o caminho deles. Se você pegar o texto anterior, é interessante que a origem dos povos, você vai ver a migração desse povo, eles caminhando, e um vai gerando o outro, mas eles não se largam. Eles caminham juntos. Primeira coisa que você vê é a migração. Segunda coisa que você vê, no versículo 3 e 4, a tentativa do homem de fazer um lugar perfeito. Uma nova ordem mundial, centrada na autonomia humana. Vamos construir uma cidade perfeita, aonde tudo vai dar certo. Vamos, com a nossa inteligência, com as nossas pedras, tijolos, com os nossos piches, argamassa, nós vamos construir a cidade na qual deve ser construída. Como se Deus não fosse capaz de fazer algo perfeito. Como se Deus não fosse capaz de instituir uma cidade perfeita no meio dos homens. Mas um homem se sente tão dono de si, senhor de si, que ele diz, não, nós vamos construir. E pegam os planos de Deus e jogam para fora. Sabe, quando você lê sobre o anticristo, e a ideia do anticristo é exatamente essa: nós vamos construir agora tudo perfeito. Não vai mais ter fome, não vai mais ter violência, não vai ter mais nada, todo mundo vai viver igual, vai ser um lugar perfeito. Presta atenção que isso aqui é começo da humanidade. Anticristo é o fim da humanidade. A história da humanidade, ela é cíclica, ela é a mesma coisa. Nós estamos em época política, e na época política nós ouvimos a mesma coisa. Vamos construir uma São José dos Campos perfeita. Zero violência. Zero problema de saúde. Ela só será perfeita quando Deus for o Senhor no meio dela e não tiver mais humanidade. Porque enquanto você e eu estivermos aqui, não tem como alcançarmos perfeição. Porque somos imperfeitos. Porque somos homens e mulheres imperfeitos. E o pecado que tão ferozmente nos assedia faz com que tudo que esteja ao nosso redor cheire a imperfeição. E esses homens achavam que eles poderiam construir uma cidade com todos os parâmetros de perfeição dada pela inteligência deles. E fazer isso de forma humana é impossível. Não tem como se falar em perfeição quando se fala em humanidade. Não tem como, irmãos. Vai ficar uma coisa para trás. Vai ficar um erro. Vai ficar uma violência. Vai ficar um desejo. Vai ficar uma inveja. Vai ficar um pecado encalacrado no meio.
Porque é isso que nós somos. Nós somos dependentes da graça e da perfeição de Deus em nossas vidas diariamente. Amém, queridos? Você está aqui ou já foi embora? Fica aqui. Então vire para quem está do teu lado e fala assim: você não é perfeito. Fala aí. Não é não. Agora, se você só falou, dê a sensação que você é, porque você falou, você não é perfeito. Né? Agora o outro vira para o outro e fala, você também não é. Viu, Flávia? Não somos. Precisamos dessa graça de Deus todos os dias. Terceiro ponto que nós pegamos aqui, versículo 5, versículo 7, Deus faz a avaliação dos feitos dos homens. Olha o que diz, versículo 5, do versículo 5 ao 7. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre e os homens que estavam construindo. E disse o Senhor, eles são só um povo e falam uma língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam. Deus desce e Deus fala, eles estão se achando. Querem construir uma torre. Na verdade, essa torre era uma adoração a uma deusa. Não dá para ser. O que esse povo está querendo, o que eles estão planejando, não tem como. A deusa Zerate, não tem como. Nós precisamos, então nós vamos fazer alguma coisa. Porque os planos dos homens não conseguem encaixar com os planos que nós traçamos para eles. Depois da avaliação de Deus, Deus fala, então eu vou ser obrigado a acabar com tudo isso. Eles constroem e Deus fala, não, eu não estou nessa construção. E por mais que pudesse ser lindo, porque é debaixo de uma inteligência, porque Canaã tinha pedras em volta e todas as construções eram com pedras. Mas esse lado aqui depois se torna Babilônia. Babilônia era feito com tijolos, Mesopotâmia, era feito com tijolos. Então, quando você chega e você vê a arquitetura, você vê a sabedoria das construções, você fala, não, esses homens aqui eram extremamente inteligentes. Deus fala, então eu vou mover tudo isso. Eu vou mostrar que os meus planos são maiores do que os planos dos homens. E nós, como homens, precisamos entender isso, que os planos de Deus são muito maiores do que o plano que nós temos para nós mesmos. Talvez você possa pensar assim, eu sei o que é bom para mim. Não sei se você já pensou isso. Débora, eu sei o que é bom para mim. Porque, afinal de contas, é para mim. Eu sei o que é bom para mim. Não sabe. Você pode até imaginar o que seja bom. Você pode até imaginar que o caminho na qual você esteja traçando no próprio punho seja bom para você. Mas Deus tem um plano perfeito, porque a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E isso nós precisamos entender, ter isso em nossos corações. Por isso que a palavra fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. É aquele momento que você faz os planos, escreve os planos e põe diante de Deus e permite que esse Deus aprove, mude ou reprove tudo. Ele aprove, ele molde ou ele possa reprovar tudo o que você construiu e falar assim, Alexandre, aquieta teu coração, eu vou fazer um plano perfeito para a tua vida, eu vou fazer um plano bom para a sua vida. Você quer saber de uma coisa? Eu toda vez que falo de planos, eu lembro de quando eu estava no começo do casamento com a Débora. Não tinha Isaac, não tinha Esther, era só eu e ela, éramos felizes e não sabíamos, os meus dadoninhos sobravam, os meus lanchinhos sobravam, as meias Ana Maria na geladeira sobravam. Hoje não sobra mais nada. Meu chocolícia, só coisa nutritiva, viu? Chocolícia, se você quiser me agradar, me dá uma chocolícia. Biscoitinho de chocolate, custa R$6, irmão. Puxa, como é caro. Mas eu lembro que eu fiz um plano para a minha vida, até os 30 anos. Casei com 25, até os 30 anos. Achava-se muito senhor de mim. A ideia era que com 30 anos nós já teríamos nossos filhos
já teríamos nosso carro quitado e a nossa casa própria. Com 30 anos, nós tínhamos, a única coisa que eu consegui fazer foi os filhos. Mas não tínhamos nem casa para morar e nem um carro quitado nós tínhamos. Nem carro nós tínhamos mais. Porque meu pai levou o carro embora. Fiz todos os planos. E quando chegou, um dos planos é quando eu fizesse 30 anos, eu ia fazer uma festança. Falei, 30 anos, festa de 30 anos. No dia do aniversário de 30 anos, a Débora lembrou do meu aniversário, a minha mãe esqueceu. E eu fiquei e falei, puxa, todos os planos não foram cumpridos. E aquilo ali me chateou bastante. Porque eu falei, poxa, Senhor, fiz tantos planos, sonhei tanto, eu queria tanto. Aí você vem com aquela conversa fiada, eu nunca te pedi nada. Não é fiada isso? Eu nunca te pedi nada, Senhor. O Senhor poderia ter feito isso na minha vida. E aí Deus, claro, Ele escreve os planos dEle em nossas vidas. E os planos deles são os planos em que nós hoje temos vivido. Você quer saber? Nós temos contentamento no que vivemos. Nós temos saciabilidade no que vivemos. A nossa alegria, ela é completa. Não é pelo carro quitado ou financiado. Não é nada disso. É por saber que quando eu abro a porta do quarto, eu vejo a Esther na cama dela. Abro a porta do quarto, eu vejo o Isaac na cama dele. Eu vejo a minha casa, eu vejo o meu casamento, eu vejo o Robson. E tudo faz parte do pacote. Eu falo, Senhor, obrigado. E quando às vezes eu levanto na madrugada e sento lá no sofá, sento lá numa cadeira que tem na sala. E o cachorrinho, de onde está, ele sai. E ele passa aqui por trás de mim e deita no meio das minhas pernas. Eu falo, Senhor, obrigado, porque tudo aquilo que eu planejava, de fato, eu não tenho. Mas tudo que eu necessito, o Senhor tem me dado. O Senhor tem me dado, obrigado. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. É quando você consegue entender que os seus planos se tornam pequenos diante daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Os homens estavam achando, Deus passa e avalia, fala, ó, não vai ser desse jeito, vai ser do meu jeito. Eu vou fazer da forma que eu quero. E não há coisa melhor do que você confiar nos planos de Deus para a sua vida. Não há coisa melhor do que você confiar nos planos de Deus para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. E conduzir eles no caminho do Senhor. Ensiná-los. E falando sobre conduzir os filhos no caminho do Senhor, deixa eu te fazer uma propaganda. Nós temos escola bíblica dominical. Conduz o teu filho no caminho do Senhor. Ah, pastor, mas minha filha já tem 12 anos. Deixou de ser sua filha? Meu filho já tem 20. Quando deixou de ser meu filho? Acorda. Vamos para a escola dominical? Vamos para a escola dominical? Quarta coisa que eu aprendo. Deus espalha o homem por toda a terra. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus, a princípio, era esse. Vou espalhar. Eles vão crescer. Eles vão povoar a terra. Não vão ficar num lugar só. Eles vão sair por todos os lugares. E eles vão povoar a terra. A vontade do Senhor sempre prevalece. Deus faz com que isso aconteça. Os homens, eles povoam, eles se espalham. Deus mistura as línguas e eles vão caminhar para saber que Deus estava na frente de todas as coisas. Abandonam Babel. A cidade ficou conhecida como Babel por causa da mistura das línguas. Abandonam Babel e vão embora, cada um segundo a sua própria língua, e vão caminhar juntos, e vão povoar, e chegou até nós. Pois bem, quando nós lemos esse texto, tem algumas aplicações importantes que nós precisamos tirar para os nossos corações. Tem algumas aplicações que você e eu precisamos guardar em nossas vidas, para que vivamos melhor. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender, que o texto nos mostra o espírito humano arrogante e a tentativa de soberania de Deus. O texto nos mostra o espírito humano arrogante, sempre achando que pode ser maior do que o Senhor, sempre achando que tem o controle
sobre todas as coisas, sempre achando que o que ele faz é bom, que o que ele pode fazer é melhor do que o plano de Deus. Queridos, os nossos olhos são extremamente limitados. Você não consegue enxergar além dessa parede. Você pode deduzir, mas enxergar não enxerga, porque é uma limitação. Você não consegue prever o que vai acontecer durante essa reunião. Você não consegue prever se chega em casa. Você supõe que vai chegar, mas cravar com precisão não tem jeito. Aquele padre que eu falei antes da mensagem, ele supôs que ia chegar na outra cidade. No meio do caminho ele se deparou com um cavalo. Não tem jeito. A tentativa humana, ela é arrogante. Vou fazer, vou crescer, vou ter, vou construir, vou juntar, eu vou conquistar. E na verdade Deus olha do céu e fala, opa, calma aí. Não é desse jeito. Essa é uma decisão arrogante do homem, achar que tudo ele pode e tudo tem o seu controle. Lembro-me de ouvir da Débora, quantas vezes ela falou assim, Alexandre, nem tudo você consegue dar jeito. Eu falava, Débora, dava uma tremidinha para ficar meio pentecostal. Débora, calma aí, irmã, eu dou o meu jeito. E ela falava para mim assim, vai ter uma hora que você não vai conseguir dar jeito. Débora, fique em paz. O problema acontecia, eu ia lá, resolvia, e falava assim, olha aí, ó, chupa essa manga. Mas teve uma hora, irmãos, que a coisa não teve jeito. Ela falou, Alexandre, agora você tem que comer a mangueira com tronco, com folhas, com caule e com tudo. Porque o negócio ficou estreitíssimo. Eu aprendi que eu não sou nada, que a única coisa que eu sou é dependente de Deus. É Ele. Toda tentativa do homem é arrogante. Quem comprou? Quem fez? Quem construiu? Quem ganhou? É interessante que nós deveríamos falar assim, quem construiu? Deus me deu graça. Deus me ajudou. Se não fosse Deus, eu não construiria. Como é que o senhor comprou isso? Foi só pela graça do Senhor, porque senão eu não compraria. Como que é Deus? Irmãos, eu não sei nem explicar, mas foi Deus quem fez. É tão difícil a gente escutar pessoas que falem desse jeito. Quando eu falo desse jeito, eu pego tudo e coloco no altar dele em adoração. Como que o senhor conseguiu? Como que a pastora conseguiu? Não sei. Foi só pela graça do Senhor. Você quer saber? Nós estávamos extremamente ansiosos para terminar 2023. Porque falamos assim, Esté vai se formar, Isaac vai se formar. Eu falei, Débora, 2023 é o nosso ano. Não vou mais precisar sustentar Isaac na faculdade, não vou mais pagar a faculdade de Esté, não vamos gastar mais nada, Deus seja louvado. Irmão de Deus, esse ano está sendo tão apertado, que eu falo, Senhor, se qualquer tentativa humana e soberba do meu coração está me atrapalhando, em nome de Jesus, me cura aí. Porque eu não pago mais aluguel do Isaac, não pago mais faculdade da Esté, não pago mais nada. E Débora, me arruma R$3 aí. Também não tem. Mas sabe a quem nós clamamos todas as manhãs? Quando eu acordo e ponho meus pés no chão, falo, Senhor, tem misericórdia. Coloca esse dia nas tuas mãos. Porque somente Ele pode fazer, irmãos. Somente Ele pode fazer. Toda tentativa do homem é desperdício. Então você que está com um problema arrochando o teu pescoço, apertando, e você já está quase roxo, quase morrendo, entenda uma coisa, larga essa tentativa de tentar fazer. Larga isso. Fala, Senhor, está nas tuas mãos, e eu vou confiar. Hoje eu estava almoçando, eu, Débora e Esté,
E no almoço eu falei para ela assim, eu não estou aguentando. Aí fui para o quarto, a Débora deitou não sei aonde, porque ela não aguenta o meu ronco da tarde. Meu ronco da tarde deve ser pior do que o ronco da noite, não é não, né? É um soninho de ovelha. E eu falei, Senhor, eu vou pregar hoje sobre isso. E eu no almoço, eu vou esperar no Senhor essa semana. Porque se o Senhor não fizer, em vão é qualquer tentativa minha de fazer. Eu só vou me preocupar, eu só vou estressar eles, só vou tratar mal eles. Senhor, é em vão, é em vão, é em vão. Eu vou dormir. Porque a Bíblia fala que enquanto eu durmo, o Senhor trabalha por mim. Então trabalha aí, Deus. E deixei com que Ele pudesse trabalhar. Você precisa entender isso, irmãos. A tua arrogância, a tua tentativa não chega a lugar nenhum. O que Deus quer ver de mim, de você, se chama dependência. Dependência. Eu preciso depender. Segunda coisa que eu aprendo de ensinamento nesse texto, que o diabo continua tentando estabelecer a separação da ordem de Deus para com os homens. O diabo não se cansou de ser diabo. Ele não se cansa. Ele não se cansa de tentar te destruir e te separar de Deus. E você precisa guardar isso. Ele não vai se cansar. Você pode até se cansar, mas ele não vai se cansar. Ele vai de todos os jeitos tentar impedir a tua comunhão, o teu caminhar com Deus. Ele vai tentar. De todas as formas. Ai, pastor, eu estou tão cansado. É o diabo. Ai, eu estou tão desanimado. Deixa eu te falar uma coisa. É o diabo. Ai, pastor, eu cheguei, nossa, numa empolgação. Ai, mas eu estou tão jururu. É o diabo. Ai, pastor, mas porque assim, quando eu cheguei, nossa, eu pensei que eu fosse subir no lustre, mas agora eu estou vendo que nem da cadeira eu saio. Pois é o diabo que está colocando isso no teu ouvido, no teu corpo, na tua mente, cauterizando a tua mente, fazendo com que você se sinta menosprezado, cansado, abatido, longe de Deus, e fazendo com que você não consiga nem adorar ao Senhor, e não sentir mais o que você sentia quando você se achegou na presença de Deus. O papel dele é nos separar da presença de Deus. Ele fez isso com Eva, ele fez isso com Adão, ele fez isso com a história da humanidade, ele fez isso com os filhos de Noé, ele fez isso com Babel, ele fez isso com a humanidade e quer fazer com você e comigo. Nós precisamos nos atentar a isso. Eu estou tão desanimado é o capeta. Eu estou animado no Senhor. Ele renova as minhas forças diariamente. Mesmo que a videira não faça nada, mesmo que os frutos, eu continuo confiando no Deus da minha salvação. Você precisa se reabastecer disso. Ai, pastor, eu não consigo. Vira homem, vira mulher. Mete a sua cara no livro, ajoelha no chão, ora ao Senhor. Ao invés de murmurar, vai orar. Nós temos uma forte tendência e inclinação à murmuração. Lembra disso aí? Por isso nós estamos fazendo uma campanha. Não vou murmurar, não vou reclamar. Porque nós temos uma inclinação a isso, a murmurar, a reclamar. Ai, ó vida, ó céu, ó morte, ó sorte, ó azar. A minha vida não vai a lugar nenhum, as coisas não acontecem, não prosperam. E o diabo dando risada da vida dos crentes. Porque o plano dele sempre será o mesmo. Te afastar da presença de Deus. Te afastar da presença do Senhor. A investida dele não é em outra coisa se não for nos afastar, se não for nos roubar. A palavra do Senhor diz, porque ele veio fazer o quê? Matar, roubar e fazer o quê? Destruir. Mas nós achamos que era só roubar e matar, mas esquecemos que ele destrói. E para construir é tão doloroso quanto a construção. Você sabia disso? A reconstrução é tão dolorosa quanto a construção.
Eu não sei se você já passou por uma enchente. Eu morava na casa da minha mãe, nós passamos por uma enchente. E é triste, irmãos. Para o pessoal do sul, é triste demais. Na casa da minha mãe, quando eu morava lá, choveu, a água encheu dentro de casa, me cobria. Juntei assim, ó, levantei da sala para ir no banheiro no intervalo do Jornal Nacional. Cheguei no banheiro, falei, mãe, está saindo água do ralinho. Minha mãe, que é isso, menino? Tá maluco? Falei, tem uma aguinha saindo aqui. Voltei, o vaso começou a transbordar. Eu falei, caramba, não fui eu. Quando eu cheguei, falei, mãe, minha mãe foi no banheiro, a água já estava entrando na sala, pela cozinha, tudo. Aí minha mãe encostou no batente da porta, e eu comecei a juntar tudo, coloquei em cima da cama, coloquei em cima da mesa, e colocando as coisas, e fiquei parado. E a água subindo. De repente, o armário, puff, as coisas começaram a virar, a água começou a subir. Eu falei, mãe, vamos para cima da igreja. Nós morávamos nos fundos da igreja. Vamos para cima da igreja. Subimos em cima da igreja. Lá tinha uma laje, ficamos em cima da igreja. Os vizinhos vieram tudo para cima da igreja. Passamos uma noite inteira lá. Ok. Ela chorando. E eu dando risada dos cachorros lambendo a cara do pessoal dormindo. Porque adolescente, a única coisa que faz é rir, né, irmão? Da desgraça dos outros. Quando a água baixou, irmãos, onde minha mãe mora, na frente tem um valão. E atrás tem um rio. Que é um valão maior, Rio Sarapuí. Quando a água baixou, tinha umas cobras pretas, como chama daquilo lá? Mussum. Umas cobras pretas, você aperta assim, ó, vai. Não é isso? Lá no Maranhão come isso. Com farinha. Assim, ó. E aquele negócio correndo dentro de casa. Irmãos, eu tenho medo de largatixa, imagina mussum. Eu tenho medo de morcego. Falei, tampa tudo que é buraco. Tampou tudo. Você pode ver que não acha mais buraco nessa igreja. Se o morcego entrar aqui, ele vai aparecer aqui dentro, igual o Batman. Mas eu falei, caramba, agora tem que limpar tudo isso. Minha mãe encostava assim na parede assim, abria os livros. Livros e livros de seminário. Ela chorando por causa de prova de aluno de 20 anos atrás. Eu falei, mãe, os alunos já cresceram, velho. Joga isso fora. Reconstruir geladeira, fogão, cama, roupa de cama, fotos, documento, o que você imaginar, televisão, pobre já não tinha televisão, ano que tinha molhou. A reconstrução foi pior, haja cloro, haja vassoura, haja água para limpar, aquela catinga de vala, limpando tudo. É exatamente isso que o diabo quer fazer em nossas vidas, sabe por quê? A reconstrução demanda energia, desejo em dobro de fazer e conquistar. A reconstrução demanda muito querer, muita força de vontade, muito balde, muita água, muita vassoura, muito cloro, muita oração, muita Bíblia, muito desejo, muita igreja, muito vir, muito orar, muito buscar, muito consagrar, muito ouvir rádio, muito se dedicar, muito buscar. E às vezes nós ficamos pelo caminho, porque não temos força para caminhar. Porque achamos que eu não sou digno disso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o diabo soprou no seu ouvido dizendo que você não é digno de receber mais de Deus, isso é uma mentira. Você tem que receber mais do Senhor, mais do Espírito Santo, mais da unção dEle, mais da graça dEle, mais do favor de Deus sobre a tua vida. E quando ele começar a falar no teu ouvido, você repreende. Você está maluco? Não, sai! Em nome de Jesus. Sai. Pastor, mas eu não consigo largar minha cervejinha. Ora, em nome de Jesus, eu te repreendo, cerveja. Eu não vou tomar mais. Eu não consigo largar o meu cigarro. Eu te repreendo, eu não vou mais fumar. Eu não consigo mais largar meu palavrão, largar a minha folha de pornografia. Eu te repreendo, eu não ligo mais computador, não mexo mais no celular, eu não vou mais me prostituir através dos olhos, eu vou viver uma vida para Cristo. Demanda energia, desejo de ser cristão. E posso te falar uma coisa? Não há nada melhor do que você colocar com força a tua energia para ser cristão.
E Deus lá do sublime trono, do mesmo jeito que ele viu Babel, ele vai olhar, fala assim, já estão vendo aí? O esforço que o Alexandre está tendo? O esforço que o Lucas, o esforço que... Você está vendo? Desçamos. Vai, Espírito Santo, enche ele. Toca na vida dele agora. Vai, Jesus, derrama o teu sangue. Vai, Espírito Santo, enche. Não. Agora transborda, transborda. E quando há o transbordar, irmão, tudo que é impureza, tudo que é ruim, ela sai com a presença do Espírito Santo. Porque há o transbordar do Espírito. Não só o encher, mas o transbordar. O transbordar é maravilhoso, irmãos. É quando você fala, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E eu já exemplifiquei isso várias vezes para você. Várias vezes. Aqui, ó. Esse aqui sou eu. Hã? Quer roubar minha alegria, né? Esse aqui sou eu. Aí você começa, aí Deus olha lá do céu e fala assim, vai lá, Espírito Santo, tem água aqui dentro. Aí ele começa a falar assim, ó, eu quero o microfone do Silvio Santos. Ó, eu e você. Aí você ora. Olha aqui, ó, a cilada. Aí você ora. Tá enchendo, tá não? Não tá enchendo? É você, cara. Mas de repente Deus fala assim, agora transborda na vida do Alexandre. Transborda. Sabe o que é isso? Aqui não há mais espaço para mais nada, a não ser a unção de Deus sobre a tua vida. Não há mais espaço para o pecado. Não há mais espaço para a pornografia. Não há mais espaço. Só há espaço, obrigado, para a ação do Espírito Santo sobre você. Porque você não aparece mais, mas o que aparece é o que está dentro da tua vida. Agora eu bebo. Ah, se fosse o Espírito. A única coisa que aparece é o que está dentro da tua vida. Transbordou. E você precisa entender isso, porque a maior cilada do diabo é te impedir. É nos impedir. Você acha que todas as vezes eu venho para a igreja com vontade de vir para a igreja? Fala a verdade. Tem dia que eu entro aqui, irmãos, azedo. Vontade de estar em casa. Vontade de ficar em casa fazendo nada, porque nem televisão a gente assiste direito. Queimou, a gente mandou consertar e não pegou. Vontade de ficar em casa. Mas aí a gente levanta, toma um banhão, coloca uma roupa de ver Deus e fala, vamos embora? A gente entra no carro. E quando eu chego aqui na igreja, eu começo a ver o outro. O Espírito Santo vai alegrando. E Deus vai falar assim, Alexandre, não é sobre você, é sobre mim. Sabe qual é o problema, Alexandre? Você vem na igreja para receber. Você não vem para oferecer. E todas as vezes que você vem para receber, você perde o foco daquilo que é culto, que é celebração. Mas quando você vem para oferecer, independente de como você esteja, independente da dor que você esteja, você vem para oferecer toda honra, todo louvor a quem de direito. Você vem oferecer, e aí Deus no sublime trono fala assim, não, essa igreja está oferecendo, desce, derrama do teu Espírito sobre todos. Porque eles não estão mais pensando em si mesmo, mas estão só com um só coração. Verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Desce e enche todos. E aí você se arrepia, outro chora, outro pula, outro sai correndo, outro faz igual Estevinho, fica igual um peão rodando. Mas o que importa é você estar na presença de Deus. Ai. Sabe o que eu aprendo? Que o texto nos mostra que toda tentativa do homem em ser maior que Deus, ele só vai se frustrar nas suas tentativas. Todas as suas tentativas de ser maior que Deus cheira frustração. Cheira
a frustração. Se Deus falou que não vai me dar, eu vou forçar, porque vai acontecer. Se Deus falou que não vai fazer, eu vou meter o pé na porta. Você tinha que ter essa ousadia com o diabo. Se o diabo falou não, eu vou falar sim, porque não é ele que manda em mim. Toda ação contra Deus vai gerar na tua vida frustração. Toda ação contra Deus gera frustração. Você quer ver uma coisa? Quantos filhos de pastores estão largados fora da igreja porque estão frustrados com a igreja, com o pai, com mãe, com tudo. Largaram tudo. Largaram tudo. Essa semana meu cunhado me questionou sobre isso, achando que ele é minha família. E eu tive que virar para o meu cunhado e falar assim, ele deve estar me assistindo. Ouve de novo. Falei, irmão, você não é minha família, você é meu parente. O semblante dele cai, cara. Eu falei, minha família é eu, Débora, Isaac e Esther. Tem outros que estão tentando entrar. Mas a porta é estreita, irmão. Não é assim, não é? Não. Chega devagarinho, mansinho. Calmo, sereno e tranquilo. Isso. Mas quantos crentes já ouviu falar que saíram da igreja frustrados? Porque vieram, não alcançaram, e não alcançando, colocaram a culpa em Deus. Sabe por que nós nos frustramos? Porque queremos sermos maiores do que Deus. Porque queremos ser maior que eles. Ele não nos responde do jeito que nós queremos, e aí nós nos frustramos. Porque não achamos a igreja perfeita. Sabe por que ela não é perfeita? Porque essas pessoas estão aqui, nós estamos aqui. Não pode ser perfeito, o Bruno está aqui. Não pode ser perfeito, eu estou aqui. Não tem como, irmãos. Toda tentativa do homem em ser maior que Deus, ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar. Você não precisa ser maior que Deus. Você precisa estar sob a vontade de Deus. Embaixo da vontade de Deus. Eu gosto muito da ideia da sombra do onipotente. Quando anda minha família, minha sombra está aqui atrás. E se colocar o Isaac, a Débora e a Esther, claro que vão saber qual é a minha sombra, pelo tamanho dela. A minha é mais gordinha. Mas se colocar eu, Andrezão, vai misturar a sombra. Vai misturar. Vai saber ainda porque o Andrezão é careca, o menino tem um cabelinho. Mas vai dar uma misturada. Sabe o que eu gosto de imaginar? Que eu estou andando e a sombra do onipotente está assim, ó. Ó a sombra lá. E eu estou andando ali embaixo, ali, ó. E Deus fala, não, praga nenhuma vai chegar. Alexandre, não vai chegar praga, não vai. Pode andar. Não vai. Por quê? Porque eu estou contigo, pode ir. Aí o Alexandre é rebeldão, senhor do seu próprio nariz. Aí sai daqui da sombra do onipotente e faz isso, ó. Aí Deus fala, coloca a sua conta em risco, vai. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus. Porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o Deus para sempre. Não há sombra de variações nele. Então Ele está aqui, ó. Saiu, Alexandre? Vem. Não. Então vai. Isso. Está comendo lavagem de porcos? Está comendo? Gastou tudo? Agora faz a oração. Pequei contra o céu, contra a terra, e não sou digno de ser chamado seu filho. Volta. Vem para a sombra do onipotente. Vem, filho. Quando eu entendo isso, eu entendo que sempre há um Senhor sobre minha vida. Ontem, era 00:15, nós estávamos lá na Praça da Aquários. Família do André e do Danilo. Batendo papo furado. Nada para fazer no outro dia, né?
Não tinha escola dominical para ver. A filha do Danilo, o nome dela mesmo? Sofia, queria andar de patinete. Danilo tentou assim, vários patinetes assim, ó. Não vai. Eu chamei a Sofia, e ela fez cara, bico de choro. Eu falei, ô Manhosa, vem cá, filha. Deixa eu te explicar uma coisa. O teu pai tem crédito, mas não está passando. Talvez seja Deus não permitindo, porque você pode cair e quebrar seu dente. Olha que didática dos céus. Você pode cair, quebrar, machucar. Deus está travando, não está permitindo. Pronto, confia em Deus. Lógico que ela gostou de ouvir isso. Claro que não, porque ninguém gosta de ouvir. Fugiu dos meus planos. Mas foi embora. Também não ia ficar sozinha na praça, né? Foi embora. Se você pensar por essa ótica, você vive melhor. Você vive melhor. A minha oração sobre a tua vida é que você entenda que esse Deus tem um controle sobre todas as coisas. E tendo Ele o controle sobre tudo, Ele cuida de mim e de você. E que os planos dele são bons, são perfeitos e são agradáveis. Eu quero que você olhe para quem está do teu lado, olho no olho, e fala assim: o plano do Senhor, fala aí, para a tua vida é bom, é perfeito e agradável. Por que você tenta ser rebelde? Aí eu ia falar para você virar para lá e falar assim: rebelde é você. Descansa no Senhor. Você não precisa construir uma torre. Você não precisa levantar um Babel. Você precisa aprender a confiar. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Você não precisa olhar para mim, feche seus olhos. Há um cântico do pastor Maciel que diz: eu preciso aprender a confiar em Deus, descansar e esperar, pois seus planos são maiores que o meu, e Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Eu preciso aprender a confiar em Deus, esperar e descansar. Eu queria que você orasse ao Senhor na área da tua vida em que você tem sido roubado. Na área que você tem sido roubado. Que tem roubado a tua paz. Fala com Deus aí. Fala com o Senhor. É o momento de você falar com Deus. Fala com o Senhor: Senhor, eu estou sendo sequestrado na minha paz financeira. Eu estou sendo sequestrado na minha paz emocional. Eu estou sendo sequestrado na minha paz familiar. Essa noite é a noite de você descansar no Senhor, esperar no Senhor e ser sabedor que esse Deus, Ele está vendo o seu coração. Mas vamos orar. E eu gostaria que, se você desejar, querido, se essa palavra de uma forma ou outra falou no seu coração, se você desejar vir aqui ao altar do Senhor, se ajoelhar na presença desse Deus, faça isso. Sai do teu lugar, se ajoelhe no altar do Senhor. Se essa palavra te incomodou de alguma forma, é só você sair e você orar ao Senhor e falar: Deus, eu confio, eu espero,
eu sei que os teus planos são perfeitos na minha vida. Pedir para intercessão. Preciso aprender um pouco aqui. Pastores orarem. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ore, ore, ore. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Mas se uma porta se fecha aqui, confia, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Diga, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Vamos mais uma vez, declare, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de ti. Eu amo a sua e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Ó Deus, nessa noite eu quero orar pela vida desses meus irmãos. Pedir que a tua bênção, a tua graça venha sobre cada um deles. Tu sabes das aflições, das dores, daquilo que tem incomodado eles de forma profunda, a ponto de sabotar, de roubarem da tua presença. Mas eu quero pedir ao Senhor nessa noite que a vida deles sejam revestidas de poder e graça, e que eles vivam, ó Pai, na dispensação do Senhor, e sabedores que o Senhor é Deus, está sempre na frente, operando e agindo em milagres. Toma a vida dos meus irmãos, toma a vida deles,
que haja paz, que haja descanso e a certeza que o Senhor é Deus fiel e que o Senhor está na frente de todas as lutas e batalhas. Nós os abençoamos, nós os colocamos nas tuas mãos e pedimos que o teu poder possa ser revestido sobre a vida de cada um deles. Nós te agradecemos, ó Pai, e colocamos cada um diante do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho. Oh, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Ele vai cuidar, eu amo a sua. E não ando sozinho, não estou sozinho. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, queridos. Você não está sozinho. Há um Senhor que está contigo. E Ele prometeu isso, que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram, Ele está contigo. Aleluia. Na última Santa Ceia eu não orei pelos aniversariantes do mês de agosto, mas acho que a ceia é na outra semana, né? Hoje é dia 15, daqui a 2 semanas nós vamos orar pelo agosto e setembro. Obrigado por ter me lembrado. Nós vamos orar pelos dois juntos. Então você que fez aniversário em agosto e setembro, nós vamos orar juntos. Vai ser uma festa. E aí quem faz aniversário traz o bolo para toda a igreja comer, ok? Queridos, não esqueçam que você pode procurar a Flávia, que você pode dar o seu nome, nos ajudar contribuindo com todo esse desafio que nós temos colocado. Foi bom estarmos juntos adorando ao Senhor e saber que o Senhor é Deus desse lugar. Nós não somos nada, Ele é o Senhor. Bruno, obrigado. Você é meu irmão, meu amigo. Doutora Cássia, que está em algum lugar por aí, cuidando do Estevinho. De vez em quando ele foge, ele corre aqui. Cássia, deve estar lá para dentro. Ô Bruno, presente o seu amigo ali do baixo ali, o Jonathan. Jonathan, ó, que nome chique. Foi para Campos do Jordão para noivar também. Noivou lá. Com a... Tá pensando, tem que andar como um homem sério, né? Lógico. Qual é o nome dela? Valéria. Você aceitou o noivado ou não? Aceitou, né? Senão ia ficar em Campos do Jordão sozinha, né? Deus abençoe vocês dois, viu? Em nome de Jesus. Feliz por receber você. Quando estiverem em São José dos Campos, em São Paulo, vocês têm uma igreja para estar. Deus abençoe. Mais uma vez, mande um abraço para o meu amigo, para o Marcos, para os teus irmãos todos lá, que eu vou esquecer o nome. O homem tem bastante irmãos. O Bruno é mais velho de todos, irmãos. Mas você põe perto dos outros, não parece. Ele tem um irmão que parece uma geladeira, assim, ó. O cara é 4x4, o cara é forte. É o irmão do Bruno que faz essas atividades, todas as artes do ano da igreja. É o irmão dele. Ele faz lá do Maranhão, manda pra gente. Eu já pedi de 2025, irmão. Liguei para ele e falei: Marcos, por favor, faz aí. Daqui talvez 30 dias ele me responda. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar por esse tempo em que juntos passamos. Quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos. Quero te agradecer pelo meu amigo visitante. Deus te abençoe, Santo, em nome de Jesus. Quero te agradecer porque o Senhor é um Deus fiel e tem fortalecido as nossas vidas. Leva-nos para as nossas casas e nos dê uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. E pedindo que o teu poder possa a cada dia ser derramado sobre cada um de nós. O Senhor sabe aonde cada um chora e por que chora. Mas eu quero pedir que todas as lágrimas dessa semana sejam enxugadas e que a vitória do Senhor seja derramada sobre a vida deles, sobre as nossas vidas.
Nós cremos em Ti. Nós esperamos em Ti. Nós confiamos em Ti. E só em Ti teremos a vitória. Nós colocamos cada um nas Tuas mãos. Colocamos a Tainá, que está lá no hospital, fez uma cirurgia essa semana. Guarda essa menina. E todos os outros irmãos que estão enfermos, toma nas Tuas mãos. Nós Te louvamos, nós nos despedimos desse lugar, mas não nos despedimos da Tua presença. Ser conosco. Oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo e que você tenha uma semana de ricas bênçãos. Você que está em casa, Deus abençoe a tua vida, fortaleça o teu coração e tenha uma semana de bênçãos em nome de Jesus.